E aí, galera, época de quarentena em que o planeta tá aí vivendo, né, essa nova pandemia do coronavírus. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o início da história. Então, quem foi Heródoto? Heródoto, ele foi um geógrafo, foi um historiador. O que era história naquela época? História era o relato, você relatava coisas concretas. Então ele saiu em diversas viagens atrás de resquícios escritos que comprovassem coisas concretas, como por exemplo a guerra dos gregos e persas, seria isso. Os gregos, inclusive, foram os primeiros a utilizar a história para poder explicar o passado. A historiografia é a escrita da história, e a gente sabe que com o passar do tempo ela vai cada vez mais se modificando e sofrendo diversas mudanças. Já a historicidade indica o próprio pertencer de cada indivíduo a seu tempo. Agora a gente vai falar um pouquinho também do tempo e da temporalidade. Contar o tempo naquela época se tornou uma obsessão. Então eles criaram diversos medidores. O sol, a lua, tal, e o pêndulo também foi um deles. Aí vem, a cronologia é o estudo do tempo. Entretanto, o tempo adotado pelos historiadores, o tempo histórico, nem sempre corresponde ao tempo cronológico. Já o tempo cronológico, definido pelos relógios e calendários, pode não contemplar todas as diversidades socioeconômicas e culturais. Há ainda dois tipos de tempo, o cíclico e o linear. O cíclico, por exemplo, ele coincide com os mitos, tipo assim, o começo coincide com o fim, entendeu? Já o linear não. Ele tem o começo, o meio e o fim. Três tipos diferentes, entendeu? E a noção do tempo linear prevalece até os tempos atuais, entendeu? A gente usa muito. Agora a gente vai falar um pouquinho do sujeito histórico. Quando a gente vai, não sei, dar um exemplo, Brasil, vai estudar a história do Brasil, a gente sempre lembra de grandes nomes. Então a gente lembra, não sei, dos reis, lembra dos imperadores e dos generais, mas a gente nunca lembra daqueles que ajudaram, aqueles que nunca são mostrados na versão da história. É isso mesmo. Como, por exemplo, na Batalha de Napoleão Bonaparte. Todo mundo fica, Napoleão Bonaparte, e esquece de lembrar daqueles que ajudaram eles, que ajudaram ele, que foram diversos soldados e tal. Agora, o que é ser um cidadão? Não é o que é a cidadania. Ser um cidadão é você ter direitos e também ter deveres na sociedade a qual você faz parte, cumprindo as regras e tendo punição caso não cumpra elas. A cultura, por exemplo, eu não posso dizer que a minha cultura é melhor do que a sua, porque você tem os seus princípios, você tem as suas ideologias, você tem as suas arqués e tudo aquilo que você acredita e tudo aquilo que você faz de acordo com as regras de convívio de um povo. E porque a minha é diferente, não se torna a sua melhor e nem a minha melhor do que a sua, entendeu? Todas são culturas, umas diferentes das outras, cada uma com suas características e devem ser respeitadas. É isso aí, tamo junto, falou, curte, se inscreve, compartilha e talvez eu volte com outro vídeo. Tamo junto.